Bom dia, paz de Deus com todos, com todas. Gente, os assuntos surgem assim de acordo à necessidade da minha vida e eu sinto de passar isso para vocês no canal. Hoje eu tava conversando não só pelo que eu vivo no dia a dia, porque não é fácil criar filhos, gente. Criar filho é um investimento muito... Vai com Deus, filhote. Amém. É um investimento a longo prazo que você precisa trabalhar com muito amor, muita dedicação e dá trabalho. Criar filhos dá trabalho. Meu filhote tá de férias e tá indo fazer uns bicos por aí com um amigo dele, graças a Deus. Mas assim, eu sei que com os meus filhos eu ainda tenho uma longa jornada de encaminhar eles, né? Eles começar a trabalhar, arrumar o serviço certo para eles, descobrir o que eles querem fazer da vida. Mas deixa eu resumir e voltar aqui o assunto que eu quero falar hoje. A gente cria filho do jeito errado, tá? E eu cometi muitos erros. E só que, né, a gente não pode desistir de tentar fazer o que é certo, né, na criação dos nossos filhos. Só que eu quero, quem tem filhos aí, pequeno ou grande, enfim, que você imagine que tipo de homem ou mulher você tá criando. Quando você tem um filho, você não cria para você. O primeiro erro que a gente comete é achar assim, eu vou ter um filho, eu vou amar, ele vai me amar, ele vai me fazer companhia. Tchau, Lorenzo. E a gente acha que a gente tá criando filho pra gente, mas não é pra gente. Filho é tipo um hóspede passageiro, tem que ser um hóspede passageiro. Entenda que você tá criando um filho, para eles, ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele vai viver a vida dele, ele vai fazer as escolhas dele. E o melhor que a gente pode fazer como pai, como mãe, é criar um filho com uma boa educação, com bons princípios e ensinar eles que eles têm que ser responsáveis por eles, pela vida deles, que eles não têm que ser dependentes da gente o resto da vida. O maior erro que a gente comete é achar que a gente vai cuidar deles o resto da vida. E não, infelizmente ou felizmente, né, a gente não vai estar sempre do lado deles e a gente tem que ensinar eles a serem independentes, se desligar da gente com o tempo, não deixar de amar, jamais deixar de visitar, de se preocupar, jamais a gente vai deixar de se preocupar com o filho. Só que imagine que o filho é um hóspede passageiro. Ele tá um tempo com você e ele vai embora. Ele tem que ir embora. Ele não tem que morar com você. Na maioria das vezes, quando os filhos moram com os pais depois de casado, dá muita dor de cabeça, eles não aprendem a ser independente, eles tiram a privacidade dos pais. Hoje eu tava conversando com um conhecido meu, que a filha dele tá indo embora pra longe e ele já tá sofrendo, porque ele é muito apegado com as netas, né, que ele criou dentro de casa. Só que assim, tem o lado bom de você ter a família toda junta, mas tem o lado ruim. Por quê? Porque esse casal, até hoje, já tem netos e até hoje não sabe o que é ter uma vida do casal, de marido e mulher, somente eles se curtirem. Porque eles viveram sempre para os filhos, a vida toda para os filhos. Eu vivo a minha vida toda para os meus filhos. Bom, se bem que, né, o meu caso é outro. Mas assim, o certo é você criar os teus filhos desde pequeno, eles entenderem que a casa é tua
e que você vai fazer o melhor para eles, que é dar casa, comida, roupa e educação. O que passa disso, gente, é luxo. O que passa disso, você não é obrigado a dar para os teus filhos. Se você acostuma os teus filhos desde pequeno, como eu vejo muitos pais fazendo isso, dar de tudo para os filhos que a gente não teve na infância, os filhos não aprendem a dar valor nas coisas, não aprendem a te respeitar, não aprendem a ter limite. Eles acham que você é obrigado a dar de tudo. E os pais não são obrigados a dar de tudo para os filhos. Entenda bem isso. Nós temos a obrigação de dar um teto, de dar roupa, de dar comida e de dar educação. É obrigação dos pais dar educação para os filhos. Não é a escola que dá educação aos pais. Quando os filhos pegam uma idade, eles têm que arrumar um trabalho, ajudar nas despesas de casa até eles poder ser autossuficiente para viver a vida deles. E não que a gente vai enxotar o filho de casa, não é isso. Mas eles têm que viver a vida deles, eles têm que ter o trabalho deles, ser responsável pelas contas deles, pelas dívidas deles. E se querem namorar, se querem ter uma vida de casado, eles têm que ser capaz de sustentar uma família. Porque às vezes o filho quer casar, né, para ter os benefícios do casamento, mas querem morar com os pais. Isso é totalmente errado. Os pais não podem aceitar uma situação dessa. Salvo, claro, em determinadas situações. Eu morei um tempo com a minha mãe. Não me envergonho disso. Eu não tinha condições de... Eu casei, eu fui morar numa casa que me cederam essa casa para mim morar. Loucura. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, antigamente, eu não tinha feito as coisas que eu fiz. Mas, enfim, né? A gente aprende com os erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. E por isso que eu gravo o vídeo hoje falando dos meus erros, dos meus acertos, para que quem vai começar uma vida ou quem vai ter filhos, né, possa fazer do jeito mais certo possível. Errar, errar todo mundo erra, a gente erra. Mas depois eu tive que morar com a minha mãe, morei um tempo com a minha mãe, só que eu tinha consciência que era provisório. Eu não estava morando com a minha mãe achando que eu ia passar o resto da minha vida ali no terreno da minha mãe, porque eu queria ter a minha privacidade, o meu quintal, fazer as coisas do meu jeito. Porque quando você mora no quintal dos outros, você tem que obedecer a regra dos outros. Às vezes, meus filhos, exemplo, às vezes eu começo a cantar feito uma doida aqui em casa, eu começo a cantar alto. E às vezes eles estão num jogo online e às vezes eles falam assim: mãe, eu tô online, fala baixo. Eu falo: não, eu tô dentro da minha casa. Lógico, gente, que eu não sou sem educação. Mas assim, às vezes eu começo a cantar espontaneamente ou conversar com alguém. Se eles acham que eu tenho que seguir a regra deles, eu deixo bem claro que não, que eu tô dentro da minha casa e são as minhas regras. Quando ele estiver na casa deles, lógico que muita coisa eu levo na brincadeira, tá, gente? Eu falo, às vezes, em tom de brincadeira, mas eu deixo bem claro pra eles: gente, eu tô dentro da minha casa, eu vou cantar, eu vou falar, eu vou conversar, eu vou receber minhas visitas, porque essa é a minha casa. O dia que vocês tiverem a casa de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem acordar a hora que vocês quiserem, vocês podem deixar a bagunça que vocês quiserem, mas essa é a minha casa, então são as minhas regras, né? E ajudar... Ai, derramei meu chimarrão. E ajudar, a gente tem... Eu tava conversando na live com a Andrea hoje, Ateliê Andrea, e a gente começou a falar sobre isso, por isso que eu decidi gravar, né? A gente tem que fazer... Eu criei errado meus filhos. Eu criei porque eu sempre tive... Sempre trabalhei em casa, né? Eu não pude trabalhar fora, né? Alguém já sabe por quê. Então, eu sempre fiz as coisas dentro de casa. Sempre eu fiz almoço, lavei a louça, arrumei a casa. E eu errei de não dar tarefas para os meus filhos desde pequenininho. Porque
eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu não consigo esperar, mandar e esperar alguém fazer. Mas eu tô mudando, eu tô colocando meus filhos. Bom, voltando aqui, tinha acabado a bateria. Achei que eu tinha ligado o fio. Achei que eu tinha ligado a extensão aqui, acabou a bateria, mas tô aqui de volta. Então, continuando. Nós, pais, é que temos que mudar a nossa visão sobre os nossos filhos. Que tipo de pessoa que a gente quer que eles se tornem? Que tipo de homens, que tipo de mulheres? Eles têm que ser independente, autossuficiente. A gente tem que incentivar eles a merecer, lutar pelas coisas, não dar tudo de mão beijada. O pior erro dos pais foi dar tudo de mão beijada para os filhos hoje em dia, que, né, não ensinou eles lutar para conseguir, merecer para ter alguma coisa. Então é isso, gente. Ensinar eles conquistar as coisas, eles trabalhar mesmo, seja qualquer tipo de serviço digno para conquistar as coisas deles, e incentivar eles a estudar, sempre ler, buscar conhecimento, respeitar as outras pessoas, respeitar o sentimento dos outros, né? Ter valores, ensinar valores para os nossos filhos, porque isso não é obrigação do mundo ensinar, é nossa obrigação como pai e mãe. Mas, apesar de tudo, nós como pais temos que nos corrigir em muitas coisas, porque não tem como a gente exigir dos nossos filhos alguma coisa que a gente não faz, não dá exemplo para eles. Então, é isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante e, e eu espero que sirva de algo bom, de algum esclarecimento, né, esse vídeo. E se serviu para você esse vídeo, compartilha com mais pessoas, porque às vezes nós como pais erramos muito. Só que a gente erra mesmo, a gente não aprende a ser pais. A gente só aprende vivenciando essa experiência. Não é verdade? Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, curte o vídeo e compartilha, tá bom? Deus abençoe.